do Senhor procede toda a direção para essa igreja, amém? Bem, amados, 1 João, no capítulo 4, versículo 7, nós vamos ler alguns versículos, né? E hoje nós vamos falar um pouco do amor incondicional de Deus para conosco, amém? E como esse amor em nós faz com que nós possamos amar ao nosso próximo, amém? Diz assim a palavra do Senhor, 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, amém? A palavra de Deus declara que nós devemos amar uns aos outros. Sabe, meus irmãos, e muitas vezes é cômodo, é fácil amar aquele que nos ama, mas o Senhor declara que nós devemos amar a todos. Nós devemos ter o nosso coração inclinado ao amor. O versículo 19 desse mesmo capítulo diz assim, ó: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse amor de Deus está em nosso coração porque Ele nos amou primeiro. Então nós devemos trilhar esse caminho do amor. Sabe, gente, é como a gente sempre fala assim, ó, amar aquele que te ama, os teus filhos, os teus parentes, as pessoas que estão próximo de você. Muitas vezes se torna fácil, mas nós devemos amar a todos, porque esse é um mandamento do Senhor, amém? Amar segundo a Bíblia não é apenas um sentimento, mas um mandamento e um estilo de vida. Eu decido amar, porque o Senhor derramou esse amor no nosso coração, amém? Deuteronômio, esse nome é complicado. Capítulo 6, versículo 4 e 5, vai nos dizer assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, amém? O Senhor falando através de Moisés a Israel: ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E nós expressamos esse amor ao Senhor quando nós amamos as pessoas, amém? Mateus capítulo 22, do versículo 34 ao 40. Mateus 22. Do 34 ao 40 diz assim. Mateus 22, do 34 ao 40. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os seduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, Jesus perguntou: mestre, qual o maior dos mandamentos da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, amém? Jesus, ele era a fonte inesgotável da sabedoria de Deus. Eles tentavam pegar Jesus em alguma situação, mas eles não conseguiam. Sabe, amados, hoje nós vamos falar um pouco a respeito do perfeito amor, do amor de Deus para conosco e do nosso amor para com Ele,
que se reflete em amar o próximo. Amém? Sabe, meus irmãos, esse amor deve estar em nós, e assim nós devemos cuidar daqueles que o Senhor tem colocado diante de nós. Há uns 15 dias atrás, eu vou contar um breve testemunho. Eu encontrei com um amigo, um colega meu, e hoje, né, já há alguns anos, ele é cristão, né, e ele congrega em outra denominação evangélica, né, e ele diz que, por um mover de Deus, ele hoje é líder de jovens, né. Ele tem um nomezinho lá que ele me falou, só que eu não lembro, né, enfim. E aí ele é líder da juventude de algumas áreas, sabe, de algumas igrejas dessa, né? E ele diz que cuida de muitos jovens. E entre eles existe um, né, que alguém chegou até ele. Na verdade, a pessoa era um líder dele, alguém que estava numa posição acima, e chegou para ele e fez: você precisa falar. Vou dizer um nome fictício, que eu não lembro, na verdade. Você precisa falar com o João, porque ele está influenciando outros jovens. E ele tem os trejeitos, ele tem a tendência homossexual. A palavra foi mais ou menos isso. E aí aquele colega olhou para ele e fez: eu não vou matar esse jovem. Eu não vou fazer isso. Ele chegou para ele e disse assim: você pode até me delatar aos superiores. E ele disse que ele podia até perder o cargo de liderança, mas ele disse: eu não vou fazer isso. E aprove Deus que esse rapaz, ele não foi até os líderes, né? E ele disse assim: muito pelo contrário, eu vou continuar amando, eu vou continuar cuidando, e agora é que eu vou chegar mais perto dele. Na verdade, ele disse que já estava chegando perto dele, porque ele tinha percebido, né? E aí o tempo passou. E um certo dia, a mãe desse jovem o procurou e chegou até ele e disse: eu queria louvar a Deus pela sua vida, porque nunca ninguém tratou tão bem o meu filho. E ela disse assim para ele, chorando em lágrimas, ela disse para ele: hoje o meu filho conversou comigo, e ele falou do cuidado que você tem tido com ele, e ele falou que não mais, que o Senhor tem tirado do coração dele esse desejo homossexual, e que ele está sendo tratado. Se passou algum tempo, né, e aquele jovem procurou esse meu amigo, e ele disse assim para ele: hoje eu não tenho mais esse desejo homossexual. E ele chegou para ele e disse: louvado seja Deus por todo o cuidado, mas hoje eu estou orando com uma jovem aqui da igreja. Sabe, amados, e passou alguns meses, e esse jovem começou a namorar, e esse jovem está namorando com uma moça da igreja, e ele disse: eu estou acompanhando ele. Sabe, meus irmãos, essa história nos relata a respeito do amor que nós devemos ter com aqueles que o Senhor colocou diante de nós. Sabe, meus irmãos, nós não devemos ser aqueles que julgam ou que apontam, mas sim nós devemos ser aqueles que amam. Amém? O amor de Deus em nós vai fazer com que nós possamos trilhar esse caminho. Romanos capítulo 8, o versículo 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39. Vai nos dizer assim: pois estou convicto de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Nada nos separa do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. Esse amor nos alcançou. Amém? Esse é um amor incondicional, um amor eterno, um amor perdoador, misericordioso, fiel. Esse é o amor de Deus para conosco. E nesse momento nós vamos falar um pouco de algumas características desse amor perfeito em nós. O Senhor nos ama. Amém?
Sabe, amados, mas Ele nos ama, nós que estamos aqui diante dEle. Mas Ele ama o drogado, Ele ama a prostituta, Ele ama o alcoólatra, Ele ama a todos. E não há nada que nós possamos fazer para que diminua esse amor que Ele tem por nós. O pecado que faz separação entre nós e Deus. Mas Ele nos ama, amém? Primeiro ponto vai falar de um amor incondicional. É um amor que não tem limites ou condição. Significa amar alguém profundamente. O amor de Deus por nós. Ele tanto nos amou que enviou Jesus. A maior expressão do amor de Deus foi entregar o seu Filho por mim e por você, amém? Porque Deus tanto amou que entregou. Certa vez alguém disse: essa foi, essa é e essa sempre será a maior oferta, a oferta que nos alcançou, amém? Jesus. Segundo, um amor resgatador. Ele nos retirou do lugar de trevas e nos trouxe para a sua luz. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vai nos dizer: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Estávamos mortos, mas o Senhor nos vivificou, amém? Mas o Espírito Santo de Deus nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O amor perfeito nos libertou o amor perfeito nos libertou do poder do pecado. É um amor eterno. Terceiro ponto, ele nos reconectou com a eternidade. Sabe, amados, o pecado veio ao mundo através do primeiro Adão, mas através de Jesus Cristo, o segundo Adão, fomos resgatados. A palavra de Deus nos diz em João 3,17: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, amém? Sabe, amados, Evangelho é salvação. Deus enviou Jesus para nos alcançar. O Senhor, Ele nos ama. Quarto ponto, o amor de Deus por nós é um amor perdoador. 1 João 1,9 vai dizer assim: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? O Senhor, Ele nos perdoa. Erramos? Falhamos? Sim. Mas Ele, se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa. Amém? O pecado não tem poder nenhum sobre nós, mas nós somos pecadores, nós cometemos erros, falhas, mas nós devemos entrar nesse lugar diante de Deus e pedir perdão ao Senhor e receber o perdão de Deus, amém? Ele nos ama e, portanto, nos amar, Ele nos perdoa. Esse amor de Deus por nós também é um amor, Ele age sim com misericórdia. Lamentações 3:22 vai nos dizer: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Amém, amados? As suas misericórdias são inesgotáveis. Efésios 2, 4 e 5 diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor para com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça somos salvos, amém? Pela graça somos salvos, pois Deus, que é rico em misericórdia. Esse amor é perfeito. O amor de Deus é perfeito. Mas a grande questão é: como está o nosso amor para com Ele?
E como está o nosso amor para com o próximo? Sabe, meus irmãos, aqui o caldo engrossa um pouquinho, né? Como está o meu amor para com os nossos irmãos, para com o próximo? 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21, diz assim: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão que o vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém? Sabe, meus irmãos, às vezes é muito fácil e muito cômodo abrir a boca e dizer, eu amo a Deus, sabe? Mas esse amor é medido através do nosso amor aos nossos irmãos. Declarar eu amo a Deus e ter um coração pesado, declarar eu amo a Deus e não gostar de alguém, declarar eu amo a Deus e ter uma questão com um vizinho que não está resolvida, isso reflete que o meu amor ao Senhor não está correto. Sabe, meus irmãos, nós devemos olhar para nós, não porque ele pecou contra mim. Jesus disse a Pedro, é 70 vezes 7, amém? Sabe, meus irmãos, eu amo a Deus quando as minhas atitudes vão de acordo com os princípios da palavra do Senhor, amém? Precisamos viver esses princípios. Então nós vamos compartilhar, meus irmãos, 3 formas de demonstrarmos que o amor do Pai está em nós, amém? 3 formas de demonstrarmos que o amor de Deus está em nós. Primeiro, quando eu amo, eu sirvo, amém? Eu demonstro que amo a Deus quando a minha vida serve ao meu irmão, quando o meu serviço para com o reino. Eu amo a Deus quando eu faço sem buscar um reconhecimento do homem, porque eu entendo que é do Senhor que vem, amém? Sabe, meus irmãos, Colossenses 3:23 diz assim, ó: tudo o que fizeres, faça de todo o coração, como que para o Senhor e não para os homens, amém? Tudo, e quando a Bíblia diz tudo, é tudo. Tudo que nós vamos fazer, seja do mais simples ao mais complexo. Olha aí eu falando bonito. Precisamos colocar diante do Senhor, amém? Sabe, meus irmãos, tudo que fizemos devemos fazer de coração, sabe? Nós devemos olhar para trás e dizer assim, louvado seja Deus, porque eu estou servindo ao Senhor, louvado seja Deus, porque eu estou ajudando ao meu irmão, isso para a glória de Deus, amém? Quando você olha para alguém, porque assim, muitas vezes a gente diz, mas Deus não falou não, olha que Deus falou, né? Às vezes você passa, olha para alguém que está necessitando, que está precisando de algo, né? Às vezes você olha para alguém e você está numa posição que você poderia até abençoá-lo, mas às vezes a gente, e quando passa a mexer no bolso, a gente diz, mas eu não tenho. Você tem, que o seu Pai te dá, amém? Ele te dá saúde para que você possa trabalhar, sabe, meus irmãos? Então, que nós possamos fazer de todo o coração, porque quando nós fazemos de coração, nós estamos demonstrando o nosso amor para com o Senhor. Segundo ponto diz assim, demonstramos o nosso amor ao Senhor amando ao nosso próximo, né? Demonstramos quando nós nos derramamos em amor, quando nós vemos e nós nos compadecemos, quando nós olhamos para alguém com compaixão. Lucas capítulo 10, nós não vamos ler esse texto, do versículo 25 ao 27, é bastante conhecido. A Bíblia vai falar do bom samaritano. A palavra vai dizer que certo intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, ele chega para Jesus e diz, bom mestre,
O que posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, ele era mestre, né? Intérprete da lei. E Jesus diz assim: o que está escrito? Aí ele diz: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças, e ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus diz assim: respondesse bem, faça isso e viva. Mas ele não se deu por satisfeito, e ele fez: e quem é o meu próximo? E aí Jesus vai contar a história. Jesus diz: certo homem vinha de Jerusalém para Jericó, e ele foi assaltado, e os bandidos, aqueles que o roubaram, bateram nele e deixaram ele quase morto. A palavra de Deus vai nos dizer que naquele caminho ia passando um sacerdote. Sabe, amados, o sacerdote era aquele que era responsável, pelo menos na teoria, na prática deveria ser, né? Mas na verdade, pelo menos esse daí estava muito longe disso. A Bíblia diz que ele vai passando, quando ele vê aquele homem, ele se afasta e passa de lado. Sabe, é como que alguém que está passando por uma dificuldade, vamos passando na rua e vemos alguém na calçada com frio, né? E vamos dizer assim, estamos com uma bolsa que tem um cobertor dentro, né? Nós temos algo para dar àquela pessoa e nós passamos de lado e fazemos de conta que nem estamos vendo. E ele fez isso, sabe? Hoje nós somos os sacerdotes do Senhor, amém? Mas esse homem, ele passou de lado e foi embora. A Bíblia diz que do mesmo modo vinha um levita. Nós vemos que no Antigo Testamento essa tribo foi separada para o serviço ao Senhor, e aquele homem estava quase morto, e esse levita faz a mesma coisa que o primeiro, ele passa de lado e vai embora. Mas depois veio passando um samaritano, alguém, um povo que era tido como judeu, como podemos dizer assim, a escória de uma nação, vamos dizer assim, sabe, alguém que eram desprezados. Aquele samaritano, ele parou, ele foi até aquele homem. A Bíblia diz que ele colocou azeite e cuidou dos ferimentos daquele homem. A Bíblia diz que ele pegou aquele homem, colocou em cima do seu, eu não sei se era um jumento ou um cavalo, mas enfim, do seu animal, e o levou, o colocou na hospedaria, e no dia seguinte ele deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, que eu vou ter que seguir minha viagem, mas eu voltarei, e se gastar algo eu pagarei. Sabe, meus irmãos, Jesus chega para aquele intérprete da lei e diz: e você, o que é que você acha? Quem desses 3 foi o próximo dele? Ele disse: o terceiro, aquele que agiu com misericórdia. E o Senhor disse: vá e faça o mesmo. Amém? Esse amor em nós, esse amor de Deus em nós, vai fazer com que nossas ações e atitudes, né, venham a ser de acordo com a vontade do Pai. Quantos não estão precisando de mim e de você? Nós devemos ser resposta de Deus na vida das pessoas, amém? Sabe, meus irmãos, como tem sido as nossas atitudes com relação aos necessitados? O que temos dito? O problema é seu ou o seu problema é meu? Sabe, você vê alguém necessitando e você dizer: perto de mim ninguém passa fome. Sabe, você vê alguém precisando de não, você não vai andando não, porque eu estou aqui, porque eu sou resposta de Deus na sua vida. Sabe, não, porque eu vou para o culto só uma vez na semana, porque eu estou com alguma dificuldade. Não, se depender de mim, você vai vir para o culto todos os dias, porque perto de mim ninguém passa necessidade, amém? E quando nós oramos assim, meus amados, pode ter certeza que o Senhor, Ele nos abençoa, para que nós possamos abençoar. Deus disse assim a Abraão, Gênesis 12, ser tu uma bênção, sabe? Deus não disse assim: Abraão, ele disse: abençoarei quem vos abençoar e amaldiçoarei quem vos amaldiçoar. Mas ele disse a ele: ser tu uma bênção, você deve ser resposta de Deus. Sabe, aquele emprego que o Senhor te deu, aquele comércio que o Senhor te deu, aquele carro que o Senhor te deu, tudo que Ele te deu é para abençoar um reino, é para servir as pessoas. Senhor, o
o Senhor sabe da minha necessidade, como eu preciso de um carro. Aí Deus dá o carro ao camarada. Aí o camarada vem para o culto, passa por alguém, Deus que nada, não pode, irmão. Tem que dar carona. E eu sempre digo assim, ó, carona é boa quando é até o destino, amém? Eu sempre digo, não, vou subir a ladeira. Tá, beleza, subir a ladeira tá bom. Eu digo, tá bom não, comigo não fica no caminho não, vai até em casa. Amém? Sabe, nós temos que verdadeiramente ter esse coração, porque esse é o coração de Deus. Louvado seja Deus. Precisamos abençoar pessoas. Esse amor reflete em nós em ações e atitudes. Sabe, amados, Tiago capítulo 4, versículo 17, diz assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete. Sabe, você sabe e eu sei que nós devemos fazer o bem, e se eu não faço, não, ficou na moitinha, né? Não pode, daqui não, não pode, sabe, se eu sei, se eu entendo na palavra de Deus que eu devo fazer o bem, e se eu não faço, né? Sempre que a gente vai comprar água, aqui é uma bênção, porque eu sempre digo, água de coco, eu tenho um monte de pé de água de coco por aí, não falta, né? Porque o Senhor abençoa. E quando a gente vai buscar água, são vários carros, o irmão Valdir, eu digo, opa, vamos embora, sabe? Isso é abençoar, né? Você diz, é tão simples, é simples não, meu irmão, vai trazer 5 garrafões de água lá de cima para cá, é bênção, amém? Entenda, você é resposta de Deus na vida das pessoas, amém? Tiago capítulo 1 versículo 27 diz que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e da viúva nas suas necessidades e não se corromper com as coisas do mundo, amém? Cuidar de pessoas, né? Aquele que o Senhor colocou diante de ti é para que você possa cuidar. Sabe, irmãos, o objetivo louvado seja Deus, que nós somos uma igreja em célula, amém? E a célula nos proporciona estar perto um do outro. A célula nos proporciona, que palavra difícil, nos proporciona, nós compartilhar, entender qual a necessidade do nosso irmão, abraçar, orar juntos, né? Eu sempre digo, célula é uma bênção, né? Precisamos multiplicar para invadir essa cidade, amém? Essa comunidade, amém? Será que nós temos cuidado de pessoas, aquelas que o Senhor confiou em nossas mãos? Vamos fazer aqui o seguinte, olha direitinho, bem para o teu irmão, olha para o teu irmão, e repita assim comigo: existem pessoas que estão esperando por você, amém? Pode ter certeza disso, que existem pessoas que estão esperando por você. Seja bênção, meu irmão, sabe? Eu sei que você é, mas seja mais ainda, amém? Abençoe, sabe? Nós devemos ter prazer em abençoar. Sabe, a maior felicidade do mundo é você ver alguém feliz, sabe? Eu sei que vocês são assim, sabe? Quando a gente vê, meu Deus, chegou um jovem hoje que trabalha lá comigo, ele hoje conseguiu a habilitação, ele chegou parecendo pinto no lixo, né? Alegre, eu abracei ele, eu digo, ele disse, rapaz, quase que eu coloco o pé no chão, eu digo, graças a Deus que você não colocou. Mas, sabe, aquilo ali me trouxe uma felicidade tão grande, né? É nas simples coisas que o Senhor quer que nós possamos, sabe, é um abraço, é um aperto de mão, é uma palavra de Deus, né? Nós devemos entender que nós somos boca de Deus para essa comunidade, onde quer que o Senhor te colocou. Tem alguns jovens, seja na escola, né, Laurinha? Seja no trabalho, seja na faculdade, ali onde o Senhor te colocou, é para que eu e você possamos ser bênção. O amor de Deus em nós. Terceiro, demonstramos o nosso amor ao Senhor quando obedecemos a sua palavra. Sabe? Que coisa boa é um filho obediente, né? Aqui nós temos pais e mães, e temos futuro pais e mães, temos filhos aqui,
né? Eu particularmente tenho 3 aqui, olha só, é produção, gente. Né? Sabe, seus filhos são bênção do Senhor, irmão Val. Seus filhos são bênção do Senhor, né? Então, demonstramos o nosso amor ao Senhor quando obedecemos. Quem imagina você como pai, como mãe, quando você pede algo que seu filho faz e faz com alegria? Sabe, nós ficamos alegres. Isso quando eles fazem sem nem mesmo precisar pedir. Oh, Jesus, eles estão no nível mais além. Louvado seja Deus, né? Assim é Deus, assim é o nosso Pai. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer, né, ele tem prazer. Agora, ele tem prazer em ver também um filho que obedece, que cumpre com os seus mandamentos. Um filho que trilha o caminho da salvação. Um filho que entende que a salvação veio não só para ele, mas para todos. Então, se eu vejo alguém que está à beira de um lamaçal de pecado, à beira da morte, alguém que está trilhando esse caminho de morte, eu devo ser resposta de Deus na vida dessa pessoa. Amém? Então, nós devemos obedecer ao Senhor. E obedecemos a Deus obedecendo a sua palavra. Como célula, nós estamos estudando uma série de mensagens que vai falar sobre esse tema, obediência, não é verdade? Né? E nós temos sido muito abençoados. Sabe, meus irmãos, um dos temas, ouvir para obedecer. Sabe, nós precisamos discernir as vozes. Ouvir para obedecer. Não, porque se tem alguém aqui que não, porque eu nunca ouvi o Senhor. Não, você ouve ao Senhor diariamente. O Senhor fala sempre aos nossos corações. Amém? Eu sempre digo assim, ó, se é algo que é negativo, não provém do Senhor, porque o Senhor é um Deus de bênção, né? Então assim, ó, nós precisamos ouvir e obedecer. Precisamos ouvir, ter ouvidos sensíveis. Aí, alguns tópicos: obediência imediata. Falou, eis-me aqui, Senhor. Obediência alegre, fazer com alegria. Obediência total. Sabe, eu nem penso que... Não, mas se Deus pediu, eu entrego. Não é verdade? Se foi Deus que pediu, entregue. Amém? Seja bênção. Seja bênção. João 14,15 diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. O nosso amor a Deus também é provado através da nossa obediência. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Ah, eu amo a Deus, amém, mas vive desobedecendo ao Senhor. Isso mostra que o amor de Deus, Deus o ama, mas o amor do Pai não está nessa pessoa. Sabe, se você e eu amamos, porque nós amamos, amém? Vamos trilhar o caminho da obediência. Ora, se Deus mandou, acabou. Não, mas eu vou ficar sem. Não vai. Não vai. Porque Deus é um Deus que provê. Não é verdade? Não porque estão passando 5 vezes batendo na porta pedindo algo. Eu já ouvi isso. Sabe? Irmão, se eu for dar toda vez que me pedem, eu vou ficar sem a minha feira, né? Eu já vi alguém falar isso. Gente, não vai. Não vai. Não tenha nem dúvida que não vai, porque o Senhor, Ele é um Deus que provê. Amém? Ele é um Deus que provê. 1 Samuel 15, versículo 22, a parte A e B diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em quem obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, nós demonstramos sim o amor do Pai em nós, quando nós trilhamos esse caminho da obediência. O amor de Deus em nós é perfeito. Que nós possamos viver a excelência desse amor, amando uns aos outros. Amém, amados? Então, que nós possamos sair daqui essa noite, sabe, com a convicção na nossa mente e no nosso coração, que Deus, Ele nos ama. Muitas vezes, alguns, né, passam por momentos difíceis e tendem a murmurar: Senhor, por que isso está acontecendo comigo?
Senhor, porque são muitas indagações. Gente, deserto é lugar de passagem, amém? Sabe, amados, o Senhor não te colocou em um lugar para que você permaneça. Não, o deserto é lugar de passagem. Existe uma terra prometida a ser conquistada, amém? Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Mica pensou que ia descansar, mas vamos adorar. Louvado seja Deus. Ela disse, pai, eu digo, vai pensando já em um louvor. Gênesis 12, 22, Deus diz assim a Abraão, ser tu uma bênção, amém? Nós, eu e você, devemos ser bênçãos do Senhor na vida das pessoas. O amor de Deus é um amor perfeito, mas o nosso amor precisa ser aperfeiçoado nele. Nós devemos amar, nós devemos nos compadecer, nós devemos ter o coração do Pai, amém? Que Deus, meus amados, vos abençoe. Fiquem na paz, mas vamos adorar o Senhor em nome de Jesus.